Fala galera, sejam bem-vindos ao Imob Real Estate. No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema que gera muita dúvida: é melhor comprar ou alugar um imóvel? Bom, já vou pedir que, se você gosta desse conteúdo, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber um aviso quando a gente posta novos vídeos. Bom, vamos lá, vamos começar procurando no Google comprar ou alugar imóvel. Existem uma série aí de análises, de reportagens que a gente vai fazer hoje, analisar juntos duas opções: uma opção de comprar ou alugar um imóvel usando uma planilha simplificada, que vai dar para a gente uma ideia se seria melhor alugar ou comprar um imóvel nessa situação. Acho que um ponto importante a reforçar aqui é que a análise que a gente vai fazer hoje é uma análise exclusivamente financeira. Ou seja, na decisão de comprar ou alugar um imóvel existem outros fatores que devem ser considerados, a flexibilidade, enfim, a liquidez do imóvel, outras coisas, mas o que a gente vai fazer hoje aqui é basicamente focar na parte financeira. O capital que eu vou acumular alugando o imóvel versus o capital que eu acumularia comprando o imóvel ao final de um período de análise. Bom, eu escolhi aqui dois imóveis usando o site do Quinto Andar. Esse aqui seria a nossa opção para alugar. Seria um imóvel de 3 quartos, 89 metros quadrados, na cidade de Campinas. Obviamente que eu tentei pegar regiões, os dois apartamentos, opção de compra e opção de alugar na mesma região, para a gente ter números que façam sentido. Essa opção de aluguel, ela sai num total de R$3.000 por mês, e aqui está a quebra desses custos, né? O que está incluído aqui: aluguel, condomínio, IPTU, seguro, taxa de serviço. Um apartamento de 3 quartos com uma vaga. E a nossa opção de compra é um imóvel na mesma região, com metros quadrados parecidos, 87 metros quadrados, 3 quartos, uma vaga também. Essa opção de compra sairia R$550 mil, com um condomínio mensal de 995 e um IPTU mensal de 135. Bom, eu vou trazer agora a planilha na tela. Essa é a planilha que a gente vai usar para fazer essa análise. Ela é uma planilha simplificada, porque ela não considera impostos, ou seja, a gente está fazendo todas as análises aqui antes dos impostos. Na venda do imóvel a gente não está considerando o ganho de capital, o imposto sobre o ganho de capital, nenhum outro imposto sobre o investimento alternativo, a gente vai falar sobre isso. Então, é uma planilha básica, mas que dá para a gente uma noção do que seria melhor fazer. É claro que para a decisão final é recomendado que faça uma análise completa, né, considerando os impactos na questão dos impostos. Bom, vamos lá. O que essa planilha precisa? São alguns dados de entrada aqui, e ela vai fazer para a gente uma conta, né, dizendo qual seria o capital que eu teria acumulado se eu tivesse comprado o imóvel e vendesse no final do período de análise, versus o capital que eu teria acumulado se eu estivesse alugando o imóvel e investindo o restante do capital. Então, vamos começar aqui com os dados de entrada. O que eu coloquei aqui? Preço de compra do imóvel, eu estou assumindo uma entrada de 20%, e taxas aí em torno de 2%. Obviamente, pessoal, isso depende aí de cidade para cidade, de local para local. Então, isso é só um exemplo. Aliás, se você quiser essa planilha, deixa um comentário com seu e-mail, que aí eu envio para vocês, e aí vocês podem fazer as simulações que vocês quiserem utilizando esse modelo. Eu coloquei aqui também, então isso aqui é tudo relacionado à opção de compra, né? Na opção de compra, vamos voltar aqui. Essa aqui é a nossa opção de compra, a gente tem um condomínio IPTU aqui. Então, estou colocando aqui os 995 e os 135. Existe estimado aqui um valor para seguro e manutenção do imóvel. Uma vez que você é proprietário, você tem que fazer aí, considerar a manutenção do imóvel e considerar o seguro desse imóvel. Existem alguns fatores econômicos que precisam ser estimados para que a gente tenha uma visão ao longo do tempo, né? Então, a gente está estimando aqui uma inflação de 2,5%, acho que é uma inflação, vamos até ajustar isso aqui, algo mais realista, em torno de 6% talvez, para que seja um número que faça mais sentido. Isso, obviamente, que é uma estimativa, né? A gente vai considerar aqui 6%, podemos fazer até depois algumas análises de sensibilidade e ver como a variação da inflação impacta nessa análise. E a gente está considerando que o imóvel ele vai apreciar, ou seja, ele vai valorizar 2,5% ao ano. Isso também depende de cidade para cidade, de local para local. Vamos considerar nesse exemplo aqui, 2,5% significa que ano a ano o preço do imóvel ele aumenta 2,5%. Isso pode variar também em função de condições macroeconômicas, enfim. Vamos considerar para esse exemplo aqui, para esse estudo inicial, 2,5%.
ao ano. Bom, aqui então a gente está considerando uma entrada, né, de 20%, um valor total então seria 110 mil de entrada, mais 2% de taxas, totalizando 11 mil reais, e aí o restante seria financiado, um prazo de 30 anos, com juros de 8,97. Só para referência, esses juros, eu entrei nesse site spimóvel.com.br, e aí aqui esse é o atualizado aí da Caixa, né? Obviamente que depende aí de condição para condição, mas para uma referência a gente vai assumir essa modalidade, que é o financiamento que considera a taxa de juros da poupança TR mais 6,17%, ou seja, 2,8%, estou considerando 2,8% mais o rendimento da poupança, como a taxa Selic está acima de 12,75 ao ano, esse valor aqui é 6,17. Então, voltando, é o 2,8 mais 6,17, o nosso juros anual é de 8,97. E aí, na hora que a gente vende o imóvel, eu estou considerando 4% de taxas de venda. Vai pagar corretagem, enfim, acho que esse valor, acho que até vamos assumir 6%, que é um valor mais realista também. Mas basicamente você pode aí, dependendo se tiver alguma outra negociação ou alguma outra taxa que tem que ser incluída na venda, é aqui que tem que entrar. E aí na opção de aluguel, a gente está considerando 3 mil reais do aluguel, voltando lá para a nossa referência rapidamente. A opção do aluguel está aqui. O valor total do aluguel com condomínio, IPTU, seguro de incêndio, tudo, 3 mil reais. E a gente está considerando que o aluguel, vamos lá, vai ser indexado a 4% ao ano, ou seja, todo ano esse aluguel ele aumenta 4%. Isso também depende de caso a caso. Nesse exemplo, vamos considerar aí o 4%. E aqui importante, né? Investimento alternativo. Então, o que esse modelo faz? Ele considera que todo o dinheiro que você estaria investindo na compra do imóvel, obviamente uma parte dele você vai usar para pagar o aluguel, mas o que sobra você deveria investir em um investimento alternativo, e a gente está considerando aqui que isso vai te render 10% ao ano. Bom, aí qual vai ser o investimento que você vai fazer ou que você faria e quanto ele vai render depende do seu apetite a risco, basicamente. Como referência também, a gente pode aqui olhar o Tesouro Direto, enfim, hoje tem rentabilidades anuais aí, um horizonte de alguns anos de 11%, 12%, enfim. Estou considerando 10% aqui, só para a gente ter uma referência. E aí a gente vem, a planilha, ela, obviamente, ela inclui todo o cálculo do financiamento numa tabela de amortização constante, que é o modelo mais usado aí pelos bancos na hora de financiar um imóvel. Então está aqui completo a tabela de financiamento. E a gente tem aqui os cálculos de valor final. Então, primeira coisa, né, aqui antes da gente olhar os resultados finais, a gente está considerando um período de análise de 5 anos. O que isso quer dizer? A gente vai comprar o imóvel no ano 0 agora, né? Vai segurar esse imóvel por 5 anos, vai morar nesse imóvel por 5 anos e vai vender. Ou, no caso de aluguel, a gente vai ficar 5 anos no mesmo imóvel com as condições que a gente colocou aqui na entrada. O que acontece na opção de compra do imóvel? O imóvel ele valoriza, né? Então a gente tem esse ganho no patrimônio, a gente vai pagando o financiamento, vai amortizando o valor da dívida, e aí lá no final a gente paga o que está faltando pagado, vende o imóvel, né? Assumindo que vende o imóvel pelo valor de mercado dele, paga o que está faltando em aberto do financiamento, e aí essa diferença é o seu patrimônio. Então, considerando todos esses fatores, né, na opção de compra, você teria acumulado um patrimônio de 218 mil reais durante esses 5 anos. E antes que vocês perguntem por que 5 anos, porque é um período que a gente escolheu para analisar. Isso poderia ser 5, 7, 10, 15, podia fazer análise pelos 30 anos, depende aí do seu caso. De novo, se vocês precisarem da planilha e tiverem interesse em fazer análises, me avisem, escrevam nos comentários aí, deixem o e-mail de vocês que eu mando a planilha. E aí vamos olhar para a opção do aluguel. O aluguel ele assume, como eu falei, que o valor que a gente investiria na compra do imóvel, ou seja, inicialmente são 121 mil reais entre a entrada e as taxas. Esse é um valor que a gente não paga se a gente fizer a opção pelo aluguel. E aí o modelo assume que você vai pegar imediatamente esses 121 mil reais e vai aplicar em um investimento que vai te render 10% ao ano.
E aí, ano a ano, toda a diferença entre o que você gastaria sendo dono do imóvel versus o que você gasta alugando, ou seja, vamos pegar aqui o exemplo do ano 1. No ano 1, você ser dono do imóvel significa que você vai gastar R$ 69 mil com seguro, financiamento, manutenção, IPTU. E se você resolver alugar um imóvel e pela opção de aluguel, você vai gastar no mesmo ano 36 mil, ou seja, existe uma diferença aí e os modelos assumem que você vai pegar essa diferença e vai aplicar também considerando esse investimento de 10% ao ano. No final das contas, nesse modelo aqui, se você escolher a opção de aluguel, você teria acumulado R$ 380 mil. Ou seja, vale mais a pena nesta situação e olhando apenas para o lado financeiro, o aluguel do imóvel. É claro que se a gente simular aqui, vamos lá, se o aluguel desse mesmo imóvel, né, nessa mesma cidade, tivesse uma condição diferente e fosse R$ 4 mil, bom, ainda assim valeria a pena. A gente pode ficar fazendo as simulações e usando as funções do Excel aqui para, por exemplo, se a gente tivesse que pagar um aluguel de 6 mil ou comprar um imóvel nessas condições, neste caso, se o aluguel fosse lá R$ 6 mil, aluguel e as taxas, condomínio e tudo, aí sim seria melhor, financeiramente falando, comprar o imóvel. Bom, então é isso, pessoal. Acho que o modelo ele serve para dar uma ideia inicial. Como eu falei, não é a versão completa, porque aí a gente teria que olhar caso a caso, situação de impostos, né, na venda, situação de imposto desse investimento alternativo que tá sendo escolhido. Mas já dá para ter uma bela ideia do que seria melhor comprar ou alugar, dependendo aí das opções que você tem. Se vocês tiverem interesse na planilha, deixe um comentário com seu e-mail, eu envio para vocês. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Beleza? É isso por hoje. Até a próxima, pessoal.